Então agora nós estamos prontos já para implementar um comportamento. Vamos começar pelo de atualizar. O meu botão aqui chama Create, mas vou mudar aqui para Update. Então vamos primeiro se preocupar com a atualização. A gente vai clicar aqui e a gente quer atualizar no nosso back-end e atualizar também a interface aqui no front-end. Então vamos voltar para a nossa função HTTP. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de UpdateEmployee e ela vai receber, na verdade, o nosso objeto employee. O que ela vai fazer? Vai fazer uma requisição, né, para o nosso back-end. Aí o endereço vai ser, né, já tem até aqui o nosso exemplo, o que a gente precisa fazer. Só vou trocar aqui para o fetch.json, que já é a nossa função que faz o tratamento da resposta. Eu vou usar o employee.id. Vou passar os dados do employee aqui também. Observem aqui que a gente precisa do header content type application/json, porque nós estamos mandando um corpo na requisição. E esse corpo aqui, ele é o objeto employee transformado em JSON, com a função json.stringify. Vou retornar essa promise, isso daqui me devolve uma promise e a minha função vai devolver uma promise também. Update employee. Então vamos tentar fazer o update aqui no nosso código main. Então, depois que a gente seleciona um item, o que a gente tem que fazer? Temos que registrar aqui um listener de eventos. Nós vamos fazer o update quando? Quando clicar no submit do formulário. Então, vamos aqui adicionar mais um listener. A gente pode escutar o evento submit do form, que é inclusive a maneira mais interessante do que simplesmente escutar o clique no botão, porque o submit do form ele é disparado, por exemplo, quando você dá enter dentro do formulário, outros tipos de ações. Então aí agora eu vou chamar um onSubmit aqui que a gente vai ter que implementar. Então o que o nosso onSubmit vai fazer? Primeira coisa, eu preciso cancelar o comportamento padrão do evento, que seria recarregar a página, né? Fazer post, fazer uma requisição HTTP na página completa. Porque a gente vai fazer essa requisição como? Via API FET. Então eu vou chamar um prevent default. De cara isso já vai me fazer com que a página não seja mais recarregada na hora que eu clicar aqui no update. E aí o que a gente vai ter que fazer é, primeiro, obter os dados do employee. Vou chamar aqui de employee data, igual a um novo objeto com base nos dados que estão no formulário. Então o name, salary e o role ID vão ter que vir no formulário. Vou pegar ele aqui. Então, mesma coisa aqui que a gente fez, né? O name vai ser o form.name.value. O salary vai ser o value as number. E aqui no role ID, a gente pode pegar aqui também o nosso value, mas transformar aqui para um number. Pode usar, por exemplo, o operador mais. Então, com isso, a gente tem os dados que vão ser enviados aí na requisição de update. E qual que vai ser o ID? O ID vai ser o ID do elemento selecionado, do selected item, né? A nossa variável selected item aqui. Só que para facilitar o nosso código depois, eu já vou fazer um pouco diferente. Aqui na nossa função updateEmployee, eu vou receber o ID separado do restante dos dados. E isso vai fazer o nosso código ficar mais simples depois na hora que for criar, porque eu não vou ter que criar o objeto de maneiras diferentes. Então eu vou chamar minha função updateEmployee, passando o ID, que é o selectedItem.id, mais o employee data, que são os dados
do funcionário novo. E isso aqui eu posso guardar, por exemplo, né, updated item vai ser igual a await update employee. Vamos mudar aqui para async, para poder usar await. Com isso a gente fez a atualização no back-end e a gente tem a resposta do back-end, né, que é o funcionário, o employee atualizado. Agora a gente precisa atualizar o nosso front-end aqui. Idealmente eu teria que atualizar só o elemento na página que corresponde a esse employee, mas para o nosso código não ficar muito complexo, eu vou usar a seguinte abordagem. Eu vou renderizar a lista inteira de novo, só que aí eu preciso só atualizar a minha lista aqui em memória. Como é que eu posso fazer isso? Eu descubro, né, o índice desse elemento. Como é que eu posso descobrir o índice? Eu pego o meu array employees e vejo o index of do elemento que estava selecionado. Selected item. Isso aqui vai me dar o índice no array do elemento que eu estou editando, né, que estava editando. Aí com isso eu posso trocar ele. E agora eu tenho um outro objeto, updated item. Eu troco a referência aqui. Eu vou chamar o render data de novo. Eu vou só fazer uma pequena modificação nele, porque ele assume que esse elemento list.l aqui está vazio. E ele vai só dando um append nele. Mas então o render data, antes de começar o trabalho dele, vamos fazer com que ele apague a lista. Então vou deixar o inner.html aqui vazio e ele vai sempre renderizar, gerar os elementos todos novamente. Então aí olha só o que eu estou fazendo. Defini aqui meu employee no meu array, chamei render data, ele vai fazer isso tudo de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Cliquei aqui no Bartolomeu, vou mudar aqui o nome dele, update, deu um erro, né? Vamos ver. Deu um erro aqui no salary, em 52. Ah, eu coloquei errado aqui, né? forml.salary. Ok, vamos tentar de novo. Update. Opa, o que aconteceu? Parece que não aconteceu nada, né? Vamos dar um F5. Vamos ver aqui o que aconteceu na aba de Networking. Então, aqui está a nossa requisição. Olha só, o verbo que foi usado foi o get. Tem algum problema aqui no nosso código que mexe com o back-end. Aqui no update employee, vamos ver. Método put. Ah, mas espera aí. A função fetJSON ela está ignorando esse objeto aqui de options que a gente passou. Então vou colocar ele aqui, parâmetro, e vou passar ele aqui para o fetch. Será agora. Agora sim. Só tem um bug aqui, né? Depois que eu atualizo o elemento, ele continua selecionado, mas perde aqui a classe CSS de selecionado. Por que que perde? Porque a gente descarta todos esses elementos e gera isso de novo. Então temos que corrigir isso. Um jeito fácil de corrigir é nós simplesmente chamarmos a função de selecionar o item novamente, depois de dar o render data. Aí a função de selecionar o item vai receber o objeto novo e também a gente precisa do LI correspondente a ele. Como é que a gente pode obter ele? A gente pega o list.l, que é o nosso L. Os elementos HTML têm uma propriedade children, que vai ser como se fosse um array dos filhos. E a gente sabe o índice dele, é o índice i. Então esse vai ser o elemento li correspondente a esse item. Vamos ver se vai funcionar.
Agora sim, continuou selecionado. Vamos agora então tentar fazer a criação de novos registros. Bom, vou vir aqui no nosso HTTP, criar uma nova função que eu vou chamar de createEmployee. E aí o que que a gente vai precisar? A gente não precisa de um ID, porque o ID ele é gerado pelo back-end. A gente só vai precisar dos dados do employee. O endpoint é o employees. Só que aí aqui o método, em vez de put, vai ser post, né, como está aqui embaixo no exemplo. Vai mandar os dados da mesma forma, content type, tudo certo. Então vamos tentar usar agora o create employee. Quando a gente fizer submit aqui, vamos então agora adicionar uma lógica. Se tem elemento selecionado, é porque é um update. Então nós vamos fazer essas tarefas. Já se não tem elemento, então nós vamos assumir que está criando um novo registro. Aí aqui eu vou criar uma variável createdItem que vai ser um await no createEmployee. Não precisamos passar o ID, mas vamos passar o employee data da mesma forma que o outro. Aqui vai criar um item, então vai adicionar um item no nosso array. Eu vou usar a função push para adicionar ele no final do array. createdItem, vou adicionar ele aqui. E eu também vou querer, né, gerar a tabela novamente, selecionar o item que eu acabei de criar. Então vou selecionar aqui o createdItem. E qual que vai ser o LI dele? Vai ser o último filho do list.l. Existe uma propriedade já todo elemento que é o first child e o last child, para selecionar mais fácil o primeiro e o último filho. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Vou executar aqui agora, vou colocar aqui Danilo Silva, salário, salário bem alto aqui para mim, e o botão aqui ainda está o texto errado, mas em tese esse botão vai criar. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, fez a requisição. Ah, parece que fez exatamente o que a gente queria, não. Não, pera aí. Tem um post aqui. Status deu OK. A resposta também parece que veio OK, veio com um ID novo que foi gerado. Será que criou mesmo? Vamos ver lá embaixo. Ah, apareceu aqui, ó. Inclusive já está selecionado, como a gente queria, né? Não fica muito legal porque ele aparece lá embaixo, né? O que a gente pode fazer? Tem como a gente dar scroll para o elemento depois que criar. A gente pode fazer isso da seguinte forma: a gente pega esse elemento que foi criado, que é o último aqui, e chama a função scroll into view. Essa função ela faz o elemento, né, faz o navegador dar scroll e tornar ele visível. Então vou pôr aqui um Danilo 2 para ver se ele vai aparecer. Olha lá, fez scroll para ele. Então, ok, gente, já temos aí bastante comportamento funcionando. Vamos corrigir agora esse texto aqui do botão que não está legal, né? Mas isso aqui está fácil de corrigir. Quando a gente selecionar um elemento, vamos aqui no nosso Select Item, a gente pode vir aqui e mudar o texto do botão para Update. E quando desselecionar, a gente muda o texto do botão para Create. Feito isso, tem alguma coisa errada ainda. Submit text content. Aconteceu. Deu algum erro, né? É. Esse B submit aqui ele não foi encontrado. Será que esse D está certo? Vamos conferir. É, não, né? Tá B submit. Submit.
Agora sim, create, update, create, update. Apesar de já estar funcionando aí o create e o update, vocês vão ver que tem um bug na nossa aplicação, que é o seguinte. Vou criar aqui sem preencher nada. Deu um erro, né? Porque o código não está preparado aqui para tratar, né, o campo vazio. Na verdade, nem deveria submeter e tentar criar com elementos vazios. Então vamos corrigir isso na nossa função onSubmit. A gente vai querer verificar aqui, antes de fazer qualquer coisa, se o employee data.name for vazio, né, e a gente pode fazer isso da seguinte forma. String vazia, ela é considerada falso, né? Então se a gente colocar aqui, ó, se not employee data.name ou not employee data.salary ou not employee data.roleID, ou seja, se qualquer um dos campos não estiver preenchido, a gente vai querer mostrar uma mensagem. Como é que a gente vai mostrar a mensagem? Vamos dar uma mexida aqui nesse nosso show error. Ele recebe um objeto aqui de erro que a gente coloca no console, mas a mensagem a gente não tem como modificar. Então vamos colocar aqui um message como primeiro parâmetro. Aí aqui text content vai ser o message que a gente passar. E se a gente passar um segundo parâmetro que é o error, a gente imprime ele no console. Então com essas modificações aqui, a gente pode chamar o show, aqui o show error, eu vou colocar assim, né? Loading data, e aqui o objeto error, para adaptar a chamada que já existia. E vou também usar esse show error na hora que o formulário estiver inválido. Mas aqui eu não vou passar um objeto de erro para jogar no console não, vou só falar que you must fill all form fields. Uma mensagem aqui falando que tem que preencher todos os campos do formulário. O nosso back-end agora está num estado inconsistente, porque tem um objeto lá, né, um item sem o campo name. Aí toda hora que vai renderizar fica dando erro. Então eu vou retirar ele aqui antes da gente continuar. Para isso eu vou ter que abrir o nosso arquivo lá do banco de dados. Deixa eu procurar esse item com problema. Antes da gente continuar aqui, deve estar lá embaixo, né? Foi dos itens novos. Então tem aqui, ó, salário nulo. Isso aqui não tá legal, né? Vou apagar esse item. Recarregar a aplicação. Opa, besteira aqui. E agora a gente tem a nossa aplicação voltou a funcionar. Se a gente tentar criar sem preencher os campos, vai aparecer a mensagem ali. Só que apesar de aparecer a mensagem, nós estamos tentando criar o objeto de toda forma, né? Então aqui tem que colocar um else, a gente só vai continuar se não tiver problemas, né, de validação. Vou ter que reverter aqui meus dados porque adicionamos outro dado inválido. Agora eu vou recarregar minha aplicação, vamos tentar de novo. Agora sim, deu a mensagem, não criou o elemento. A mesma coisa se a gente tentar. Um detalhe, né? A gente precisaria tirar essa mensagem quando a gente selecionar um elemento. Então vamos fazer isso. Na hora de, ou melhor, na hora de limpar a seleção, né? Seria mais adequado. Então vou criar uma função auxiliar aqui também, em vez de show error, clear error. Ela não vai receber nada. Vai definir a mensagem de erro vazia. E aí eu vou chamar o clear error sempre que a gente desselecionar um item.
Quando a gente seleciona, a gente primeiro desseleciona. Então, como efeito colateral, tentei criar, marquei aqui, sumiu a mensagem. Se eu tentar atualizar sem preencher os campos, vai falar que eu preciso preencher. Parece que está funcionando.